Eles Miguel Reale Júnior, que teve papel aí crucial no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Vou trazer aqui alguns detalhes. O jurista Miguel Reale Júnior afirmou nesta sexta-feira que já existem elementos suficientes para a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse caso das joias. Segundo o jurista, Bolsonaro demonstrou poder para deturpar provas. Alguns elementos de prisão preventiva aparecem porque a prisão preventiva se justifica para evitar que pessoa com poder, nesse caso, possa interferir para evitar a obtenção de provas. E esse fato da recompra do relógio, que é a obstrução de provas, sem dúvida nenhuma justificaria uma prisão preventiva. Essa foi a fala de Miguel Reale Júnior. Ele também relembrou que o próprio Bolsonaro afirmou que o relógio não foi apropriado, mesmo depois de o objeto ter sido recomprado para ser apresentado ao TCU, segundo a investigação da PF. Contudo, Reale Júnior afirma que seria melhor que um possível pedido de prisão preventiva viesse fundamentado em relação a acontecimentos futuros, abre aspas. Eu gostaria que a prisão preventiva viesse fundamentada com relação a novos acontecimentos possíveis de deturpação da prova para que não se faça uma prisão preventiva por atos passados. É uma preocupação também dele. Mas creio que o que aconteceu com o relógio demonstra que ele tem ainda capacidade de intervenção para deturpar apurações. Até porque, Biagi, Bolsonaro tem influência ainda muito forte sobre os militares. A gente teve há poucos dias essa polêmica envolvendo o GSI, com o vazamento de informações em relação à agenda oficial do presidente Lula, viagens também. Talvez esse pedido aí de prisão preventiva se justifique também pela forte influência que Jair Bolsonaro ainda exerce sobre as Forças Armadas. Exatamente, Ítalo. Há um cuidado para que a Polícia Federal não meta os pés pelas mãos e acabe se indispondo com parte da população. Por isso, a necessidade de provas robustas do envolvimento de Jair Bolsonaro. Ele até agora foi citado como tendo ciência e participação, mas não há ainda não foi destrinchado ainda sobre como Jair Bolsonaro teria participado desse esquema. A Polícia Federal tem provas de que ele recebeu parte do dinheiro, mas precisa de provas mais robustas, algo que complemente essas provas. Uma delação premiada, por exemplo, seria fundamental para esse possível pedido de prisão de Jair Bolsonaro. Então, há esse cuidado, Ítalo, e sobre o que você falou dessa influência de Bolsonaro com os militares, a gente consegue perceber só nesse caso um general, um tenente-coronel do Exército, trabalhando com Jair Bolsonaro para apropriação de bens do Estado, bens de alto valor. Eles teriam comercializado aí R$1 milhão e mesmo assim Jair Bolsonaro é muito bem quisto pelos militares, por generais, por coronéis. Lula teve problemas para poder nomear o alto comando ali do Exército, da Aeronáutica e também da Marinha, por causa dessa boa relação que os militares têm ou tinham com o Jair Bolsonaro. A situação vai ficando ruim para o presidente, ele vai ficando cada vez mais próximo de ser incriminado nesse caso das joias, e às vezes, Ítalo, não só disso, a gente lembra, Jair Bolsonaro tem uma série de processos no TSE, também no STF, por crimes cometidos, sejam eles na pandemia, sejam eles com as joias. A situação do ex-presidente, Ítalo, ficando insustentável no jurídico nacional, ver se ele vai conseguir continuar capitalizando politicamente, mesmo possivelmente preso, Ítalo. Lembrando que a nossa produção